Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos, tudo bem? Bem-vindos ao Maná Eterno, já vai deixando o seu like. Nós vamos fazer uma reflexão aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Bom, aqui podemos já dar uma parada e fazer uma reflexão. Nesse momento, o apóstolo Paulo está prestes a ser morto, né? O seu martírio já estava próximo. Então, ele começa a instruir o Timóteo, que é o pastor, um jovem pastor, para que ele continue exortando, para que ele continue pregando a palavra a tempo e fora de tempo, incentivando as pessoas a não largar o caminho, a voltar, a continuar na luz. E, na verdade, isso é até, de uma certa forma, uma ironia, porque nós não deveríamos precisar de incentivos para continuar na luz. A luz é a melhor coisa. Jesus Cristo, que é a luz, é a melhor coisa dessa vida. Mas sabemos que o reino das trevas, que está nas mãos do nosso inimigo, Satanás, ele tenta de todas as maneiras nos tirar do caminho da luz. Então é necessário, se faz necessário que a gente insista com as pessoas e que elas também insistam conosco, para que a gente continue no caminho da luz, continue no evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é uma batalha dia após dia para que nós continuemos a caminhada, né, que é tão longa, né, a caminhada cristã. E ele aqui continua o texto. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Ou seja, esse tempo nós já estamos vivendo um pouquinho dele, né? Já começamos a viver. Pessoas que não têm interesse mais somente pela verdade, mas sim pela sua verdade. Ela quer que pessoas falem aquilo que ela gosta de ouvir. Se o pastor disser uma palavra mais firme, uma demonstração mais séria, mais severa, como Jesus fez aos discípulos, e alguns deles foram embora, e aí ele pergunta aos discípulos mais próximos: e vocês também não querem ir acompanhando aqueles que foram embora? E Pedro dá aquela célebre frase que diz: para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Então, aqui hoje está assim, diferente do que Pedro falou. A pessoa hoje quer ir amontoando líderes que falam aquilo que ela gosta de ouvir, que dá uma massagenzinha no ego. E infelizmente hoje o líder também está gostando de falar aquilo que a pessoa gosta de ouvir, com medo de perder as suas ovelhas. E na verdade devemos aí fazer uma análise se é realmente pastor e ovelha essa relação. Porque a ovelha ouve a voz do seu pastor, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, falando através do líder da igreja, através do anjo da igreja, através do pastor que está de acordo com a palavra do Senhor. Aí há uma sinergia entre o pastor e a ovelha, entre Deus e a ovelha. Porque aí ele ouve a palavra do Senhor conforme ela vier, seja de admoestação, seja de incentivo, seja o que for, né? É a palavra vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele continua dizendo: e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. O apóstolo Paulo sempre falou que em Israel havia muitas fábulas, né? Os judeus gostavam de muitas fábulas, aquelas coisas fantasiosas. E hoje não é diferente. Muitos hoje estão procurando essas coisas fantasiosas, não vivendo na realidade. E a vida, ela vai trabalhar com a gente com a realidade. A vida não muda os fatos que tem que acontecer conosco por conta de pensarmos diferente, por conta de vivermos numa fantasia. Não. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Se você tiver que passar dificuldades, tiver que passar situações difíceis, vai passar. Então é melhor que você esteja preparado, melhor que você esteja pronto, esteja avisado pela palavra do Senhor, que você passará por essas dificuldades, porém o Senhor passará contigo. Essa é a grande diferença.
Aqui o versículo 5, o apóstolo Paulo acaba dando a ele a orientação final. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então, o apóstolo Paulo está dando aqui uma advertência a Timóteo e um incentivo. Continue sendo sóbrio, não entre nessa loucura aí de ficar nas fábulas, de ficar nessa ilusão. Não, a vida é difícil, porque ele estava dizendo, olha onde eu estou preso, e minha vida já está a ponto de ser tomada agora pelo inimigo. Morrerei daqui a um pouco tempo. E realmente aconteceu isso com ele. Foi decapitado, como diz a história. Então, ele está dizendo, você toma a minha vida como exemplo, toma o Senhor Jesus Cristo como exemplo. Foi crucificado. Então, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições. Ou seja, hoje estão dizendo que a gente não precisa e não tem que sofrer mais nenhuma aflição, porque o Senhor já passou por tudo, mas o apóstolo Paulo aqui está dizendo depois de tudo, depois inclusive da subida do Senhor Jesus Cristo aos céus, e ele aqui está dizendo, sofre as aflições. E diz, faze a obra de um evangelista, continue evangelizando, continue falando da palavra do Senhor como ela é, sem florear para a direita e sem florear para a esquerda. Vai no caminho do centro da palavra de Deus. E diz, cumpre o teu ministério. Então, que você possa receber essa palavra, cumprir o teu ministério. Não fique num lugar onde você não tem oportunidades para você estar cumprindo o seu ministério. Porque Deus vai cobrar de você depois aquilo que Ele colocou nas suas mãos para fazer. Ele pode até cobrar também daquele que não te deu oportunidade para trabalhar na seara. Porém, Ele, o nosso Deus, é que dá a oportunidade a todos nós para trabalhar na sua seara. Somos nós que às vezes procuramos um local mais confortável para nós. E às vezes aquele local não é onde o Senhor gostaria que estivéssemos, porque ali não nos dá liberdade para falar e cumprir o nosso ministério, cumprir a palavra do Senhor, fazer um trabalho de um evangelista, não só na igreja, mas também aonde tiver que ir. E como hoje nós exercitamos também o nosso ministério pregando a palavra na casa do Senhor, se você não pode fazer isso porque não tem oportunidade, procure um local onde você possa ter oportunidade para exercer o seu ministério. Como aqui o apóstolo Paulo está falando com o pastor Timóteo, que ele continue falando da palavra do Senhor para que ele possa estar assim exercendo o seu ministério. Amém? Que Deus possa abençoar cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo, a paz a todos.